Ok. um, então, voltamos para falar de funções subharmônicas. Então, a última coisa que eu lembro que nós fizemos foi o fato de que então, última coisa foi f uma função analítica em ômega. Então isso quer dizer, então isso implica que u, que é o logaritmo do valor absoluto de f, é subharmônica. E isso é uma consequência do princípio de máximo para funções alomorfas. Tá? Então, outro resultado que nós vimos na última aula era se U é subharmônica em ômega, subharmônica, então isso quer dizer semicontínua superiormente e satisfazendo a desigualdade, a subdesigualdade do valor médio que nós temos. Esse φ é convexa, é uma função convexa crescente em R, então φ composto com U é subharmônica. Então isso nós vimos mostrando que essa composição também satisfaz aquela desigualdade de valor médio. Então, essas duas coisas dão um exemplo meio canônico, padrão, qualquer coisa. Então, observações. A primeira é que para qualquer alfa, um número positivo, então, de 0 até infinito, positivo, U igual a alfa vezes logaritmo de f. Então, isso é subharmônica. É subharmônica. Um exercício super fácil, que se você tem uma função subharmônica, você multiplica por uma constante positiva, então isso também, também será subharmônica. Então isso também é subharmônica com qualquer alfa positiva aqui. Para φ igual, ou φ de t igual a exponencial de t, crescente convexa, porque a segunda derivada, então, para funções que são duas vezes diferenciáveis, convexa, a mesma coisa da segunda derivada sendo positiva. Então, nós podemos aplicar aquilo para essas funções, então, podemos aplicar isto para essas funções. Logo, o valor absoluto de f elevado a uma potência positiva é igual a φ composto com U, é subharmônica. Então, isso dá mais exemplos de funções subharmônicas. Então, outro corolário das últimas coisas é que se U1 e U2 são funções tais que o logaritmo de UI
seja subharmônica. Para funções U1 e U2, então funções que temos isso, por exemplo, pode ser o valor absoluto de uma função analítica elevado a uma potência, por exemplo. Então, o logaritmo de U1 mais U2 também é subharmônica. Então, eu vou demonstrar isso, mas um corolário disso é que F1 e F2 funções analíticas é alfa1 e alfa2 maior que zero, então U igual ao logaritmo do valor absoluto de F1 à potência alfa1 mais valor absoluto de F2 elevado à potência alfa2. Isso é subharmônica. Então, nós temos... então, a gente está obtendo muitas funções subharmônicas, de uma certa forma. Então, já nós temos uma máquina para construir funções subharmônicas. Junto com de poder fazer o máximo, o supremo de famílias de funções subharmônicas. Isso também dá funções subharmônicas. Então, nós temos várias maneiras, várias coisas para fazer. Mas eu vou fazer a demonstração desse resultado aqui. Então, para fazer isso, seja f um polinômio, então isso é f de z, um polinômio, é d em ômega, um disco fechado, então que f seja a parte real, não, onde eu estou? Tal que essa função que eu quero demonstrar, então tal que o logaritmo de U1 mais U2 é menor ou igual à parte real de f no bordo do disco. No bordo do disco eu tenho isso. Então, essa função aqui é subharmônica se isso implica que a mesma desigualdade, mas no interior do disco. No interior do disco. Então, isso quer dizer que U1 mais U2 é menor ou igual a exponencial da parte real de f, que é o valor absoluto de f no bordo. Então, isso quer dizer que U1 mais U2... então, esqueci alguma coisa. Então, essas são funções, eles têm que ser positivos, têm que ser não negativas. Então, funções não negativas, tal que, então, pelo menos para isso fazer sentido. Né? É quase tautológico, é quase óbvio, mas tanto faz. Então, a gente tem isso.
Então a gente tem exponencial isso. Tá, então a gente tem isso em no disco. Então, voltando para a hipótese, então nós temos logaritmo de UI subharmônica. Parte real de uma função holomorfa é harmônica, então isso é harmônica. Então isso implica que é logaritmo de UI menos parte real de F subharmônica. Então, eu escrevi alguma coisa errada. Então, essa desigualdade implica que isto é menor ou igual a 1, mas eu tenho, então eu tenho, então isso implica que U1 vezes exponencial de menos parte real de F é U2 vezes exponencial menos. Então, esse aqui, ambos são menores ou igual a 1 no disco, no bordo do disco. Então, isso implica que ambos esses números, isso é a soma de dois números, isso é a soma de dois números positivos, é menor ou igual a 1, então ambos os números é menor ou igual a 1, e isso vale no bordo do disco. O que eu quero? Tá, então isso implica que o logaritmo de UI menos parte real de F é menor ou igual a 0 no bordo. Então, isso implica uma coisa sobre este. Então, por subharmonicidade, isso é da mesma desigualdade em D. Então, isso implica que UI vezes exponencial de menos a parte real de F é menor ou igual a 1. Eu estou tentando improvisar aqui. Just
Tá. Então, eu volto para cá. Então isso implica... Então, isso implica que a exponencial disso é subharmônica. Então, isso é UI vezes exponencial de menos então, que isso é um subharmônica. Isso. Então, esse fato... Então, isso é uma função subharmônica menos uma função analítica. Então, essa diferença é subharmônica. Eu posso aplicar aplicação exponencial a isto para obter isso. Então, essa função deve ser subharmônica. Logo, a soma U1 mais U2 vezes exponencial de menos f é subharmônica. Isso é menor ou igual a 1 no disco, logo é menor ou igual a 1 no então, por causa disso, essa expressão é menor ou igual a 1 no bordo do disco. Por subharmonicidade, isso deve ser menor ou igual a 1 no disco inteiro. E depois, desfazendo esse argumento aqui, isso implica que o log de U1 mais U2 é menor ou igual à parte real de f em D. Então, essa desigualdade no bordo implica a mesma desigualdade no interior. Então, logo, isso é subharmônica. Então, essa parte no meio é besteira, mas ignorando essa parte no meio, então, esse argumento é correto. Tá, então o próximo teorema é uma coisa sobre mais propriedades, mais detalhadas sobre funções subharmônicas. Então, o teorema. Então, U, uma função subharmônica. Então, que U não é igual a menos infinito em nenhum componente conexo de ômega. Então, U é localmente integrável, é integrável em todo conjunto compacto todo subconjunto compacto de ômega. Então, isso dizer que... Então, isso é denotado U é em L1 log de ômega. Né? Então, para a demonstração, então, U manda ômega para menos infinito até infinito, semicontínua. Então, eu escrevo
U é igual a U mais menos U menos. Para U mais é igual a max de U é 0 e U menos é igual a menos o mínimo de U é 0. Com a diferença aqui. Então, essas são duas funções, ambas essas funções são positivas. Então, assim, eu estou escrevendo minha função como a diferença de duas funções, ambas positivas, cujo suporte um ponto no suporte dos dois é onde os dois se anulam. Né? Mas isso é a diferença de duas funções positivas. Então, eu tenho a integral de U é igual à integral de U mais menos a integral de U menos. Então, a integral de Lebesgue para funções que tomam valores negativos. Então, isso é a definição, a definição da integral de Lebesgue para uma função negativa, positiva e negativa. Você tem que escrever nessa maneira e escrever a integral como a diferença de integrais. E a integral do valor absoluto é a soma. Então, para Z em ômega, R, então, pequeno, suficiente, tal que o fecho do disco dessa raiva em volta de Z, o fecho está completamente dentro de ômega. Então, eu posso usar a desigualdade de valor média. Então, primeiro, U é semi-contínua por cima. Um exercício diz que U é limitada superiormente em compactos. Então, isso quer dizer que essa função U mais é limitada por cima. Então, é integrável em compactos. Em compactos. Então, essa expressão, quando eu estou integrando sobre um conjunto compacto, essa parte sempre vai ser finito, só que essa outra integral é o que eu preciso controlar. Então, eu preciso estimar isto. Pode verificar esse exercício, então isso não é tão difícil. Se U de Z é maior que menos infinito, então nossa função pode tomar um valor menos infinito, mas se eu tenho um disco, se eu tenho algum ponto em ômega, onde
a função não é igual a menos infinito, então u de z é menor ou igual a 1 sobre pi r quadrado vezes a integral aqui. De u. Então isso é pela desigualdade definitiva para funções subharmônicas. Então isso é 1 sobre pi r quadrado da integral de u mais menos então 1 sobre pi r quadrado de u mais menos 1 sobre pi r quadrado vezes u menos, integrando com respeito à medida de Lebesgue, então medida de Lebesgue em duas dimensões. Só que isso faz é que, então isso diz que então só trocando essa desigualdade, isso diz que essa integral é menor ou igual à integral de u mais menos pi r quadrado de u de z. Isso é menos um número negativo, mas pelo menos isso é positivo, mas isso pelo menos diz que essa integral é limitado nesse disco. Então, para K em ômega compacto, então isso pode ser coberto por então isso não diz isso, mas isso diz que então isso diz que u é integrável em D, nesse conjunto, nesse disco D, nesse disco fechado. Então isso é supondo que o ponto central não é igual a menos infinito. Então a próxima afirmação é que os pontos onde tá. Então não vou afirmar, mas eu vou suponho que u de z é igual a menos infinito. Então eu considero seja um conjunto E igual a aqueles pontos em ômega tal que para
Então, que isso vale para algum R positivo. Então, os pontos tais que essa função tais que essa função seja integrável em algum disco em volta daquele ponto. Então, o primeiro ponto é que E é aberto. Então isso é só utilizando o fato que estamos integrando uma função positiva e usando uma desigualdade de triângulo. Então isso é óbvio. Então a segunda coisa então, se Z está no complemento desse conjunto, então U é igual a menos infinito numa vizinhança de Z. Então, esse ponto eu vou demonstrar. Porque se eu tenho algum ponto aqui, então que isso seja um disco de raio R, isso é de raio R sobre 2. Então, para então, isso é o disco ZR. Então, seja W no disco centrado no ponto R e de raio R sobre 2. Então, isso é algum ponto W aqui. Então, esse ponto W está nesse outro lado. Se U de W é maior que menos infinito, isso vai gerar uma uma contradição. Então, isso quer dizer que nós temos U de W é menor ou igual a 1 sobre π vezes R sobre 2 quadrado vezes a integral. Eu vou escrever essa. Então, eu vou aplicar, eu vou considerar um disco, eu vou considerar um disco centrado nesse ponto W de raio R sobre 2. Eu vou aplicar a desigualdade de valor médio. Então, se U de W é maior que menos infinito, então a gente tem U de W é menor ou igual a 1 sobre π vezes R sobre 2 quadrado vezes a integral sobre o disco de raio R sobre 2 de U. De U de Z, ou U de zeta de zeta, isso é como integral de Lebesgue com respeito a essa zeta, centrado no ponto W.
Mas em particular, isso implica que, então, em particular, isso implica que U menos é integrável em d w de R sobre 2. Então, isso é aberto, que contém Z. Então, necessariamente, eu posso encontrar uma vizinhançazinha do ponto Z original, tal que a integral sobre aquela vizinhançazinha seja, de U menos ou de U, seja finita. E contém Z. Mas, então, mas isso é uma contradição, porque Z não está em E. Então a conclusão é que U é igual a menos infinito nesse disco. O complemento também é aberto. Então, o complemento desse conjunto necessariamente é aberto. Então, esse conjunto é aberto, é finito. Não, aberto é fechado. Então, E é aberto, é fechado, logo uma união de componentes de ômega a gente está, então o argumento está ficando mais claro. É que todo componente, então nenhum componente todo componente de ômega contém, então, um ponto Z onde U de Z é maior que menos infinito. Então, isso implica que Z está naquele conjunto E. Então, logo, ômega é igual a E. U é integrável num disco pequeno centrado em qualquer ponto. Então, isso termina a demonstração, essencialmente. Então, para qualquer compacto, você pode cobrir com o número então, o número de discos, o número finito de discos, onde a integral é finito, e depois, então, mas isso termina a demonstração. Então, eu vou
a próxima discussão, algumas próximas páginas das notas aqui, dizem que, então, próximo é que U é uma função subharmônica se é somente se o laplaciano de U é maior ou igual a zero no sentido de distribuições. Então, isso aproxima, a gente está ficando mais e mais próximos à relação entre funções subharmônicas e funções o laplaciano mesmo. Só que, no sentido que funções harmônicas são difíceis para construir, funções subharmônicas são muito menos difíceis, muito mais fáceis. Mas a gente tem que fazer sentido dessa expressão, dessa afirmação, porque U, essa função, não é necessariamente contínua. Não é necessariamente contínua, certamente não é necessariamente diferenciável, nada duas vezes diferenciável. Então, o que é a segunda derivada dessa bagunça? Isso é valor absoluto elevado. Então, isso já é um pouco complicado. Mas, a gente tem, o laplaciano é positivo no sentido de distribuições. Então, eu vou explicar o que isso significa. Então, isso vai aparecer na forma de então, como um teorema. Então, o teorema é que se U é uma função subharmônica em ômega, U não é em nenhum componente de ômega. Então, isso não é igual em menos infinito em algum componente de ômega. Então, para qualquer função suave e positiva, então, para todo V, que é de classe C2, de suporte compacto, então isso é classe C2 de suporte compacto, é com V maior ou igual a zero, nós temos essa desigualdade. Então, V é uma função de classe C2, então a segunda derivada, laplaciano, então essa expressão é contínua. Nós temos uma função semicontínua vezes contínua, continua sendo semicontínua. Estamos integrando uma função semicontínua, só que o suporte de V é algum compacto dentro de ômega. Então, aqui, essa expressão, eu estou integrando somente sobre o suporte dessa expressão de laplaciano de V. Então, isso é onde o laplaciano é a segunda derivada com respeito a x mais a segunda derivada com respeito a y. Mais a segunda derivada com respeito a y. Né?
Então, então nós temos, então isso é ômega. Então, suponha que esse conjunto aqui é o suporte de função V. Então, isto é o suporte de V. Então, isso é dentro de ômega, então isso é compacto. Compacto. Né? Então, na demonstração, seja R, então R que é menor da distância entre esse conjunto, o suporte de V, e o complemento de ômega. Então, que 0 é menor que R, é menor que a distância entre o suporte de V e o complemento de ômega. Então, isso é menor que essa distância. Então, seja Z dentro do suporte de V. Então, para esse ponto Z e esse valor R, eu posso aplicar a desigualdade de valor média por U ser uma função subharmônica. Então, 2π vezes U naquele ponto Z é menor ou igual à integral de 0 até 2π de U de Z mais R exponencial de I θ de θ. Né? Eu multiplico isso pela função V. Então, 2π vezes U de Z vezes V de Z é menor ou igual a 0 até 2π U de Z mais R exponencial I de Z V de Z de θ. E a desigualdade é preservada por V. Então, V é maior ou igual a 0. Então, isso preserva a desigualdade. Agora, eu vou integrar tudo, então, os dois lados sobre C, sobre ômega. Então, isso quer dizer que então, que a integral de então, nas notas aqui eu tenho uma substituição, mas que é meio óbvio. Eu coloco W igual a Z menos R exponencial de I θ. Então isso não faz diferença aqui, mas isso vai mudar alguma coisa aqui. Então isso quer dizer que a integral sobre C é a integral de 0 até 2π de U de W vezes V de W menos isso é mais aqui. Então, W menos R exponencial de I θ.
menos U de W, V de W, d lambda de W, d θ, talvez trocando a ordem de integração. Então, isso é maior ou igual a zero. Então, essa desigualdade implica que a diferença, então eu integro esse lado sobre C, e integrando, eu tenho S integral menos S é maior ou igual a zero. Então, isso quer dizer que a integral sobre C de U de W vezes a integral de 0 até 2π de V de W menos exponencial de R exponencial menos V de W d θ d lambda de W. Então, isso é maior ou igual a zero. Então, o que eu quero é entender essa integral no meio. Também observando que então, pode perguntar onde foi esse 2π. Não tem mais 2π aqui embaixo. Mas esse 2π é porque 2π é a integral de 0 até 2π. Disso considerado uma constante com respeito a θ. Então, esse 2π pode sumir. Então, essas coisas por baixo. Então, agora eu quero a expansão de Taylor. Expansão de Taylor de V. Então, V de x mais ty mais s é igual a V de xy mais t vezes a x derivada em xy mais s vezes a y derivada em xy mais t quadrado vxx mais 2 vezes ts vxy mais s quadrado vyy mais alguma coisa que vai para zero mais rápido que r quadrado. Então isso para r igual a t quadrado mais s quadrado. Então isso é a expansão de Taylor, a segunda ordem de uma função de classe C2 em volta desse ponto xy. Então para t igual a r cos θ e s igual a r sin θ, que nós temos então a integral de 0 até 2π de V de W menos V de W mais R exponencial de θ menos V de W dW, ou dθ,
é igual a a integral de cos θ dθ vezes r vezes Vx mais a integral de 0 até 2π de seno de θ vezes r vezes dy, Vy, mais r quadrado de 0 até 2π de cos θ seno de θ dθ vezes Vxy. Esses são vários termos que aparecem com esse contra aqui em cima. E o que está faltando? Então, isto, eu tenho igualdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, está faltando dois termos. Então, isso é mais r quadrado vezes Vxx vezes a integral de 1/2 de 1 mais cos de 2θ dθ mais r quadrado Vy y de 0 até 2π de 1/2 de 1 menos cos de 2θ dθ mais alguma coisa que vai para 0, mais alguma coisa que vai para 0 quando r então, alguma coisa que vai para 0 mais rápido que r quadrado, isso é igual a 0. Então, esses três termos são iguais a 0. Integrando, esses termos são iguais a 0. Então, o que eu tenho aqui é π aqui, é π aqui. Então, logo, a integral sobre C de U de W vezes R quadrado vezes 2π sobre 4. Não sei de onde veio esse valor 4. Mas tanto faz, isso são um fator comum, vezes Vxx mais Vy, y. Então, isso é integrando com respeito a lambda, integrando com respeito a essa variável w, e isso é maior ou igual a 0. Então, mais alguma coisa, mais O de R quadrado, isso é maior ou igual a 0. Isso é para todo R positivo. Então, logo, eu posso dividir por R quadrado e levar R para 0. Então, divido por R quadrado e faço lim quando R vai para 0. Então, isso dá a integral de C de U vezes a integral de V. Então isso deve ser
essa diferença deve ser igual a zero. Então, mas o que eu faço é que eu não faço diferenciação com a função u, porque u não é diferenciável. Mas tudo isso, então, essa bagunça com a série, a expansão de Taylor, eu faço com uma função que é de classe C2. É como uma fase, então, com esse tipo de função, eu posso fazer esse tipo de análise, então, de expansão de Taylor. Então, isso vale para tudo. R, divido por R quadrado, depois faz o limite. Então, no limite, isso é o que eu tenho. Então, aquilo, no limite, isso deve ser maior ou igual a zero. Então, então agora nós temos algumas propriedades não triviais para funções subharmônicas. Então, u é subharmônica. Então, u não é num componente de ômega. Então, necessariamente, u é de classe, u é localmente integrável. U é localmente integrável. E nós temos isso para toda função v maior ou igual a zero de classe C2 é suporte compacto. Então, essas duas propriedades são bastante fortes. Na verdade, o que nós vamos ver é que essa segunda condição é basicamente equivalente à subharmonicidade. Então, essa condição é condição esse asterisco, então caracteriza funções subharmônicas. Então, isso quer dizer que, então, o teorema seja u uma função que é localmente integrável, então que suponha que isto vale para toda função, para todo v maior ou igual a zero de classe C2, suporte compacto. Então, modificando essa função num conjunto de medida nula, então, ao menos em quase todo ponto, essa função coincide com uma função subharmônica. Então, existe uma única função, existe uma única função, eu vou chamar
a função u barra uma função subharmônica. Isso quer dizer que essa função subharmônica é semicontínua superiormente. Então, tal que u seja igual a u barra em quase todo ponto de ômega. Então, a afirmação e a demonstração disso no livro, a demonstração desse fato no livro de Roman é nada transparente. Então, para mim, não é muito transparente. Então, eu queria quebrar a demonstração dele em etapas mais mastigáveis, então um pouco mais confortáveis. Então, a função que nós, então, é que, então, a afirmação que eu faço é que u barra é dada como um limite de convoluções. Então, u barra é o limite de convoluções. Então, u barra em algum ponto z, para z em ômega, é igual ao limite quando r vai para zero, ou quando delta vai para zero, quando delta vai para zero, de 1 sobre a integral de uma função φ de z barra de lambda de z, vezes a integral sobre ômega de u de z menos delta z linha vezes φ de z linha de lambda z linha. Então, essa aqui é uma convolução de nossa função u com uma função φ. Então, isso é onde φ então, isso é onde φ é suave, o suporte compacto no disco unitário, nesse disco aqui, só dependendo, então, não nulo, só dependendo de R. Então, isso é uma convolução com uma função bump no disco unitário. Então, essa convolução é variando o ponto Z somente com pontos de distância delta de Z. Então, fazendo uma medida, usando essa medida da função u, mas integrado com respeito a uma certa função de peso. Mas também normalizando com esse peso. Então, normalizando pela integral da função φ.
Então, os próximos lemas, então, vou demonstrar esse resultado, esse teorema. Então, vou considerar uma sequência de lemas. Então, eu vou explicar isso mais. Então, primeiro, preparação. Que para ômega dentro do espaço euclidiano, de qualquer espaço euclidiano, eu considero D o disco, a bola. Então, X em R, D, então que complemento é menor que 1, então isso é bola unitária. Seja, eu vou... Seja φ uma função suave de suporte compacto. Então, φ uma função suave de suporte compacto em D. Tal que depende apenas em R, que é o raio. Então, só depende disso. Φ é não negativo. Φ é não negativo. Eu não incluí isso, mas isso é o que nós vamos usar. É que a integral de x dx sobre o disco é igual a 1. Então, essencialmente, isso é para acabar com essa expressão na frente. Porque a integral, isso é a integral na frente. Então, seja φ epsilon de x é igual a 1 sobre epsilon a potência d vezes φ a potência φ de x sobre epsilon. Então, a observação é que a integral de φ epsilon em Rd também é igual a 1. Então, essa integral também é igual a 1 por essa normalização, mas que o suporte de φ epsilon está na bola de raio epsilon. Então, isso é igual a 0 quando x é maior, quando o comprimento de x é maior que epsilon, isso é igual a 0. De certa forma, você começa com uma função desse tipo, então isso é o gráfico de φ, é quando, então, menos 1 é 1, e depois então você restringe horizontalmente e expande verticalmente. Então, a área por baixo dos dois gráficos é igual a 1. Então, para U, uma função
localmente integrável em ômega seja u epsilon igual a u convolução com φ epsilon. Então isso é convolução. Então isso é u epsilon de x é igual a integral sobre ômega de u de y vezes φ epsilon de x menos epsilon de y, isso é medida de Lebesgue em d dimensões. Eu vou aproveitar de várias expressões aqui. Então, isso é uma integral sobre R d. Sim, então isso é u de x menos z de φ epsilon de z dz. E também isso é igual a integral em Rd de u de x menos epsilon w de φ de w dw. A expressão que eu coloquei no quadro é mais ou menos parecida com esse, quando eu tenho essa função φ. Então, isso faz sentido completamente. Então, isso é se x está em ômega, mas então que a distância de x até o bordo, até o fronteiro, o bordo, o complemento de ômega é maior ou igual a esse valor epsilon. Então, o primeiro lema. Se u está em classe L1 log em ômega, então u epsilon converge para u em quase todo ponto. Em quase todo ponto. Se u for contínua em ômega, então u epsilon converge para epsilon uniformemente em K, então, qualquer compacto K em ômega. Esse resultado eu não vou fazer, mas então isso é sem demonstração. Então, demonstração no apêndice de Yost, partial differential equations. Isso é um livro de Springer, GTM, não sei que número, mas é um livro muito bom sobre EDP, principalmente EDP elíptica. Isso é onde eu
Isso é onde eu peguei. Onde eu peguei a demonstração. Então, segundo lema 2, se U é uma função, de classe C2 em ômega, então U é subharmônica se é somente se o laplaciano de U é mais igual a 0 em todo ponto. Então isso é relacionado com o resultado que estamos tentando demonstrar. O que eu falei é que uma função é subharmônica se é somente se isto, num sentido fraco. E quando eu tenho uma função em que eu consigo fazer duas derivadas no sentido normal, então a gente tem essa equivalência. E isso é mais simples, eu posso demonstrar, mas nesse caso a gente consegue. Então, seja eu acho que eu já... então... Então, só olhando as notas, eu tenho uma direção e não outra. Então, demonstração... Eu acho que nós já vimos que isso implica... então, segunda derivada maior que 0 implica que U é subharmônica. Não sei se... Eu acho que a gente fez isso. Sei lá. Mas agora eu vou... Então, agora eu faço a segunda direção. Então, hipótese U de classe C2. Então, isso quer dizer que nós podemos usar o teorema de Green. Então, isso é se U é V de classe C2 e o suporte de V em ômega é compacto. Então,
Laplaciano de U vezes V é igual a integral de U vezes Laplaciano de V, integrando em ômega. Então, eu vou na verdade, eu não vejo a relevância, é o que eu escrevi aqui, eu não vejo, mas tanto faz. Então, não. Eu mostro essa direção. Eu mostro essa direção. Então, eu considero o Laplaciano em coordenadas polares. Então, o Laplaciano de U é igual a segunda derivada de U com respeito a R quadrado, mais 1 sobre R vezes a derivada, a primeira derivada, mais 1 sobre R quadrado R quadrado vezes a segunda derivada com respeito a θ. Eu suponho que isso é maior ou igual a zero. Eu suponho que isso é maior ou igual a zero. Então isso é coordenadas isso é coordenadas z mais r exponencial de i θ. Então para z fixado, então algum z fixo, r pequeno. Então integro com respeito a θ. Então eu tenho então 0 é menor ou igual à integral de 0 até 2π de u r r mais 1 sobre r u r de z mais r exponencial de θ mais 1 sobre r u r. Então, nesse ponto, mais 1 sobre r quadrado u θ θ. Então, integrando com respeito a θ. Só que o teorema fundamental de cálculo diz que essa última integral é igual a zero. Então, isso é igual a a integral de 0 até 2π de d sobre d2 é r mais 1 sobre r d sobre dr de u de z mais r exponencial de i θ dθ. Então, pelo teorema de cálculo, teorema fundamental de cálculo, eu posso esquecer aquela última aquele último termo. Então, seja m de r
igual a integral de 0 até 2π de u de z mais r exponencial de e θ dθ. Então, essa expressão diz que, então, essa desigualdade diz que m linha mais 1 sobre r vezes m linha é maior ou igual a 0. Então, isso é a segunda derivada com respeito a r, mais 1 sobre r vezes a primeira derivada de r. Então, isso quer dizer que r vezes m' é crescente, porque a derivada é positiva. Então, isso é crescente, vai para 0 quando r vai para 0. Então, logo, m' é maior ou igual a 0 se, então, m' de r, então, para r maior que 0. Porque essa expressão decresce para 0, então isso deve ser maior que 0. Então, R é positivo, então isso deve ser positivo. Então, aquilo deve ser positivo e M de R decresce para M de 0 quando R decresce para 0. Só que M de 0 é igual a... então, você bota R aqui, isso é igual a 2π vezes u de z. Então, logo, 2π vezes u de z é menor ou igual a m de r, que é isto. Então, logo, subharmônica Então, isso mostra que o Laplaciano maior ou igual a 0 implica que subharmônica. No outro sentido, a gente pode usar aquele último resultado se U é subharmônica em ômega e também é de classe C2 em ômega, para V maior ou igual a 0, V de classe C2, temos U vezes o Laplaciano de V. Então, isso é sempre maior ou igual a 0. Isso é porque U é subharmônica, então o último teorema nos deu isso. Então, Green diz que o Laplaciano vezes V é maior ou igual a 0 para todo V maior ou igual a 0. Então, isso implica que
o Laplaciano é maior ou igual a 0. Tá. Então eu vou deixar lá